Lá nessa aula é uma continuidade, ela foi dada como uma aula remota contínua da aula de modificadores de acesso em Java. Então, presta atenção, a aula está começando. E atributos independentes de objetos. Então agora nós vamos tratar de atributos independentes de objetos, que nada mais são do que atributos da classe. É um membro da classe realmente, é um atributo usado na classe, um método usado na classe. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Você disse que só podia usar classes, o código da classe, quando eu tivesse uma instanciação de objetos. Sim, mas eu tenho casos onde eu posso ter uma necessidade de ter talvez um método, principalmente, um método que execute independente do objeto, mas ele faça parte de um contexto como se fosse uma coleção. Tá? Então, eu não precisaria usar o new nessas situações. Por quê? Porque eu não vou estar acessando um objeto, só quero executar uma lógica, talvez que retorne uma coleção de objetos. Então, eu vou usar uma palavrinha mágica chamada static para o método. Então, quando eu tenho essa palavrinha no método, quer dizer que, lembra do nosso main? O main funciona assim. O JVM, a máquina virtual, não precisa criar um objeto de teste conta e chamar esse objeto .main para executar o método de inicialização do aplicativo. Ele pode muito bem chamar teste conta, do jeito que está escrito mesmo, com suas letras maiúsculas, porque aqui ele está chamando a classe .main. Por quê? Porque main é um método estático, é um método que não vai para objetos. Regra: método estático só é chamado para contexto da classe. Métodos normais são chamados para o contexto de objetos. Então, métodos normais eu tenho que executar quando eu tenho um objeto instanciado. Métodos estáticos eu só executo para a classe, só que esses métodos não enxergam as propriedades internas e os outros métodos como estáticos, porque eles não são. Então, se eles quiserem usar métodos da própria classe, eles vão ter que instanciar um objeto da própria classe e daí utilizar esses métodos, ok? Nesse exemplo aqui, teste conta, main vai ser executado corretamente. Vamos andar um pouco mais. Se acertarmos a responsabilidade lá de cima, a gente vai ver que, desculpem, eu pulei aqui, né? Tá certo isso daqui, ó. Quantidade de contas igual a zero. Conta C1 igual a new conta, eu tenho contas mais. Estou vendo quantas contas existem. Quantidade, mais uma instanciação de conta, agora eu tenho contas mais, duas contas. Tá certo? Tá no lugar certo? Tá numa classe teste conta louca no main do aplicativo? Não. Se a gente acertar a responsabilidade, provavelmente nós vamos colocar a contagem de contas, ó, estava lá, public int contas, e eu vou ter um public conta mais, outras inicializações. Toda vez que eu instanciar, eu vou ter lá o contas new conta. Vai funcionar do jeito que a gente espera? Não, eu sempre vou ter o valor 1. Por quê? Porque aquela propriedade ele é do objeto, cada objeto vai instanciar zerado. Por isso eu preciso usar static para definir um atributo de classe estático. Então eu posso ter tanto métodos quanto propriedades estáticas. Nesse exemplo aqui, ó, eu não vou precisar mais instanciar um objeto, tá? Porque eu estou criando quantidade de contas como estático. Para propriedades, o que vai acontecer? Para propriedades, todo novo objeto de conta, quando acessar quantidade de contas, ele vai pegar como se fosse uma variável global para contas. Ele vai pegar o valor anterior de contas. Então, cada nova conta que for instanciada vai executar quantidade de contas mais, vai incrementar e vai pegar o último valor de contas, não importa qual objeto que tenha alterado ele, porque esta é uma propriedade estática da classe e ela fica como se fosse uma propriedade global de todos os objetos criados para aquela classe. Não precisamos então mais de um objeto para acessar. Quer ver? C1 igual new contas, C2 igual new contas. Aqui dentro rodou quantidade mais porque estava no construtor de conta. Se eu chamar conta, tá vendo aqui, ó? Estou chamando a classe e não um objeto desta classe. Eu estou chamando a classe conta e acessando quantidade de contas, que é aquele cara lá de cima, ó lá, o static que a gente demonstrou antes. O que vai acontecer? Eu vou ter um retorno do valor. Ali foi perguntado, a visibilidade está certo? Está como public. Provavelmente está certo. Ah, posso alterar direto? Pode alterar direto. Tem como mudar? Posso criar métodos para isso também.
Então, se acertarmos a visibilidade do atributo, precisamos de um método para acessá-lo. Então, de public passou para private static quantidade de contas. Quando eu instanciar qualquer objeto de conta, vou incrementar a quantidade de contas. Se alguém fora de contas quiser acessar a quantidade de contas, quero saber quantas quantidades de contas foram criadas, aí eu crio um public int, quantidade de contas, e peço o retorno de contas. Mas não sendo static, vou precisar de um objeto para acessar de novo, correto? Vou ter que fazer um new conta para... e daí essa conta.get quantidade de contas, correto? Então eu vou mudar de novo e posso colocar esse método como static. Aí eu resolvo. Como que eu resolvi, professor? New conta vai executar lá a quantidade de contas mais. Lembra que ele é um private static? New conta vai executar de novo, vai ser 1, depois 2. Quando eu acessar classe conta, seu método quantidade de contas, get quantidade de contas, que é um método estático, eu não posso mais acessar direto quantidade de contas de fora das contas porque ele é privado, o atributo, mas get quantidade de contas é público e é estático, é um método da classe conta, eu acesso o nome da conta, ponto este método e vou ter o retorno esperado. Eu espero que tenha ficado claro. Estáticos são para propriedades que são acessadas de forma global para aquele contexto da classe. Qualquer objeto que acessar aquela propriedade vai alterar o valor de forma global para todos os objetos criados daquela classe, quando a propriedade é estática. E métodos estáticos são executados com o nome da conta. Mas estes métodos, por exemplo, eu não poderia fazer se aqui eu tenho uma propriedade saldo e essa propriedade saldo é para o objeto da conta, quer dizer, ela não vai ter um nome, uma definição de estático, aquela propriedade saldo. Aqui dentro desse estático eu não posso fazer dis.saldo, porque o método estático está acessando a classe conta e não o objeto que foi criado da classe conta. Teria que ter acesso a um objeto daí nesse contexto. Ok, como é que se dá esse armazenamento todo de memória? Eu tenho aqui a quantidade de classe, tá vendo? Saldo igual a 1.000.000, saldo igual a 1.000 para cada um dessas classes aqui, que foram criadas, espaços de memória específicos, né? Só que a quantidade de contas, ele está global, tá vendo? Então, a quantidade de contas está global para todos os objetos no contexto de conta, mas os outros atributos vão ser criados nos seus espaços de memória específicos. Então, saldo está usando esses espaços de memória para cada uma desses objetos criados a partir de contas. Quantidade de conta está num espaço de memória da classe onde está também o código daquela classe. Por último, métodos estáticos que não podem acessar membros não static, como eu já citei anteriormente. Tenho aqui, ó, atributo que é privado e mais um atributo privado. Tenho um método público e um método público estático, método static, certo? Daí o main vai tentar acessar algum método aqui em cima. O system.print.outline atributo static, que é da própria classe aqui, ó, ele vai imprimir teste.atributo static, vai dar erro. Por quê? Porque agora nesse exemplo não está como static, ele está como objeto. Eu deveria ser new teste e daí acessar o atributo static, ou this.atributo static se estivesse rodando dentro de um objeto. Só que o this não vai funcionar, porque eu estou dentro de um método estático. Ok? Então não pode. O que eu vou precisar? Um new test. Não importa se o nome do atributo aqui é static. Se ele não está como static, não vai funcionar. Certo? Então, cuidado com o static. Membros estáticos são como variáveis, funções globais, são mais procedurais que orientados ao objeto e, no entanto, em alguns casos são necessários. Eu vou usar o static com parcimônia, eu tenho que modelar muito bem para usar o static. Ok? Ficamos aqui nessa aula de hoje, tratamos os métodos estáticos. Próximas aulas a gente aprofunda nossos conhecimentos de orientação a objetos com Java. Vamos tratar herança, polimorfismo, interfaces e outros temas. Não esquece de dar uma olhada aqui na descrição com mais detalhes, referências, material de referências e subscreve-se no canal aí, se inscreve e vamos recebendo suas
notificações de novos materiais e novas aulas gratuitas. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de nova aula, pede aí na descrição.